Fala galera, tudo bem? Vem cá, vocês sabem o que é imposto de renda e por que ele é tão importante? Tudo certo, gente? Ó, se você acha que isso tudo aí é um bicho de 7 cabeças, fica tranquilo que hoje a gente vai te ajudar a entender melhor esse assunto, viu? Não tem jeito, todo mundo precisa entender como declarar o imposto de renda. Para tirar as nossas dúvidas, nossas entrevistadas são as contadoras Jadna de Medeiros e Vera Costa. Fora do estúdio, o repórter Vitor Krigor foi conferir quais são as principais dúvidas dos moradores de São José em relação ao imposto de renda no quadro Tá na Rua. E tem ainda o Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. O Tá Ligado, tá no ar. Com certeza você já ouviu falar em imposto de renda, todo mundo já ouviu, mas vem cá, será que você entende do assunto? É complicado, né? Não é tão simples. É difícil? Pois é, será que isso é só coisa de gente mais velha? Ah, não é, viu, Thiago? E olha, é importante que até os mais jovens prestem atenção, porque esse assunto pode impactar a vida das pessoas mais cedo do que elas imaginam. Pois é, e dá um problemão, viu? Quem já trabalha, faz freelas ou tem algum negócio próprio, talvez já precise declarar um imposto de renda. Mas aí calma, tá, gente? Que a gente tá aqui para te ajudar a entender tudo sem complicação. E não estamos sozinhos. Para esclarecer as dúvidas, a gente recebe hoje aqui no estúdio a Jadna de Medeiros, que é contadora, e também a Vera Costa. Muito obrigado pela participação de vocês. Prazer, obrigada também. Bom, vamos começar dessa primeira dúvida que a gente levantou aqui, meninas. Sim. É só coisa de gente mais velha ou quem é que precisa já começar a pensar na declaração do imposto de renda? Sim, não é coisa de gente mais velha, né? Existe um dos critérios, né, que obriga a pessoa não a estar sujeito a fazer a declaração de imposto de renda. E um dos critérios é a questão dos rendimentos, né, que a pessoa se auferiu no ano passado, no ano de 2024, rendimentos acima de 33.880, já está na obrigatoriedade. Se teve rendimentos isentos e não tributáveis recebido, né, a partir de 200 mil. Então, existem alguns critérios que obrigam ou não a pessoa a estar sujeito a fazer a declaração. Esse valor vai aumentando ao longo dos anos, é isso? Ou é sempre esse 33? 33.880. 880. Este ano ou sempre foi assim? Não, ele ficou um tempo congelado em 28.550, se não me falha a memória. Aí o ano passado ele mudou. O ano passado? Acho que foi ano passado ele mudou. Foi para 30 mil, alguma coisinha que eu não lembro. Sim. Mas, assim, a partir desse ano está em 33.880. Então, quem teve rendimentos, né, a partir desse valor já está na obrigatoriedade. Já tem que ficar ligado. É bom a gente falar que tem essa atualização, né? Porque senão fica com o pensamento ainda no que era no passado. Inclusive, a forma de declarar também é uma outra questão importante que a gente precisa falar. Sempre muda? É sempre igual? Por onde declarar? Na verdade, a forma de declarar continua a mesma, né? O programa ele foi atualizado. A pessoa que for fazer a declaração pelo computador, ela tem que fazer o download no programa da Receita Federal. Também pode fazer pelo aplicativo também. Sempre se atentar para o aplicativo oficial mesmo da Receita Federal e o programa 2025. Mas as abas ali onde a gente informa, né, as fichas de preenchimento continuam as mesmas. Sim. O que foi atualizado foi os valores, né? Sim. Como a Vera mencionou, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 33.888 já está na obrigatoriedade. Quem teve rendimentos isentos acima de 200 mil, quem teve ganho de capital na venda de imóveis, adquiriu algum bem no ano de 2024. Veículo, por exemplo. Veículos, atualizar a ficha dos bens e direitos, né? Sim. Mas a forma de preencher a declaração continua a mesma. É aquilo que quem já está habituado, já está acostumado. Sim, Agora, isso. uma coisa que ela tocou aqui nesse ponto, né, minha gente, que a gente precisa ficar atento é isso de ser o aplicativo oficial. Sim. Porque a gente sabe que golpe existe, assim, Existe. aos montes, né? Então, para você não cair em nenhum golpe, não ter nenhuma dor de cabeça ou mesmo informações pessoais, muito pessoais, né? Sim. Vazadas, fiquem atentos a isso. Só entrar de fato
naquilo que é disponibilizado pelo governo federal. Exato, certo? para garantir a segurança mesmo, né? Exato. das E evitar informações. spam do e-mail, que existe muito por aí, né? Isso, exato. Spams que copia o layout do É. banco, da Receita Federal, Uhum. parece Sim. coisa real, mas Os não é. golpistas estão Aham. assim, atentos até demais. Bom, pessoal, vamos sair um pouquinho aqui do nosso estúdio, bora pra rua pra gente ver o que os josienses sabem a respeito do imposto de renda, hein? É isso mesmo. Olha, o repórter Vitor Krigor foi conversar com algumas pessoas para ver quais são as principais dúvidas e percepções sobre o tema. Vamos conferir o quadro Tá na Rua. E aí, já separou os boletos, já fez as contas e está pronto para encarar o temido imposto de renda? Ou só de ouvir falar já fica arrepiado? Eu sou o Vitor Krigor, para você que não me conhece, no Tá na Rua de hoje eu vim pro lado de fora do estúdio verificar se as pessoas estão espertas na hora de fazer a declaração. Bora lá! Eu faço, sou isento, é minha filha que faz, né? Se fosse para mim fazer, eu teria que procurar alguém, né? Que saiba fazer, porque eu ia estar perdido, né? Você é o tipo de pessoa que pede um socorrinho ali para sua filha, então. Com certeza. E eu acho que todo mundo que não tem experiência tem que pedir, porque é coisa séria, né? Se há um erro que você fizer, depois complica, né? No final, né? Hoje eu passo tudo pro meu contador. Tem um contador que ele faz a mágica lá, é com ele. Resolveu empurrar para alguém que saiba fazer direitinho ali e perder menos tempo. Mas antes tem o processo de você separar todas as suas contas, deixar tudo organizado. Como é que você faz isso para deixar tudo em ordem para o seu contador não reclamar depois? Eu já tenho um bloco de notas, que eu deixo tudo no bloco de notas, depois eu passo tudo para ele. Já compartilho o bloco de notas direto pro contador. Quero saber se os dois são do time que vão com idente, faz a declaração de imposto de renda ou está empurrando para um contador, para o filho, para a filha. Fala aí, como que é? Não, o meu é o seguinte, o meu eu mando tudo para o contador, né? Durante o ano a gente faz a seleção de toda a documentação, colocamos na pasta, tudo organizadinho, e a gente já manda, chegou no início do começo de fazer imposto de renda, a gente já manda para o contador. Você também faz o mesmo processo com o maridão? Mesmo processo, entrego na mão do contador e aguardo a execução dele. Me diz uma coisa, vocês preferem fazer com o contador porque vocês acham difícil, acham que pode ser inseguro, faltar alguma coisa ali? O que fez vocês procurarem um contador e não fazer sozinhos? Não é difícil, é mais segurança. E você? É o seguinte, eu há muitos anos eu sempre tive o contador, então eu continuo fazendo geralmente com o contador. Garantido, né? Não tem erro. Não, garantido. Eu nunca tive problema com a Receita. Vanusa, quero saber o seguinte, você é o tipo de pessoa que faz a declaração, pede pro contador, pro filho, pra filha, como que é? Peço pro contador. E a organização, para não deixar o contador confuso, não ter que ficar mandando mensagem, ei, tá faltando um documento aqui, tá faltando um documento lá, como que é? Sempre tá se organizando. Mês a mês, coloca na pasta. Mês a mês a gente coloca na pasta tudo e já entrega diretamente para ele os documentos. Você é mais uma do time que tá empurrando o imposto de renda pro contador ou tá indo lá com um idente e fazendo a sua declaração? Vou nas unhas e dentes e faço minha declaração. E como que é esse processo? Aprendeu sozinha? Como que foi? Já estou no 3º ano de imposto de renda e eu vou lá, pego um passo a passo e vou fazendo o meu imposto, meu e do marido. Acha fácil? Acha difícil? O que você pensa? Não, acho tranquilo. Acho que, lógico que quando existem maiores documentos a serem colocados, é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível, não. Um passo a passo, existem passo a passo bem explicativos que a gente consegue, sim, fazer tranquilamente. Vale a pena para as pessoas mais jovens que talvez tenham que optar entre um Lollapalooza e um contador, economizar o dinheiro e fazer sozinho ou não rola? Eu indico no Lollapalooza. Economizar esse dinheirinho, porque dá para fazer, bem tranquilo. Olha só, a galera tá tentando fugir do leão. A maioria das pessoas tá empurrando pro contador e deixando que ele se vire com as contas. Mas eu quero dizer o seguinte, tem leão que a gente ama ficar perto, como é o caso do nosso querido diretor, Matheus Leão. Um beijo, um abraço, te adoro, meu amigo. Matheus e Thiago, conta pra gente, já fizeram a declaração de vocês ou vão empurrar pro contador também, hein? Quero saber. Eu vou ficando por aqui, na semana que vem a gente tem outro Tá na Rua com um tema que a nossa cidade ama discutir. Falou! Ainda não fiz a minha declaração, mas vou fazer aqui agora. Matheus Leão,
Todo meu amor pra você, viu, meu diretor lindo. É isso aí. Brincadeiras à parte, declaração do imposto de renda. A minha ainda não fiz. Também não fiz. Eu tava esperando o programa de hoje pra tirar minhas dúvidas. Pois é. Claro. Agora, meninas, a gente viu lá na rua que tem gente que prefere fazer por conta. Boa parte das pessoas entrevistadas disse que prefere procurar alguém que realmente entenda, um contador. Agora, a gente sabe que nessa época não são só contadores, né? E mesmo contadores, existem profissionais e profissionais. Então a gente tem que saber em quem a gente está confiando. Porque tem muito daquela promessa de vem comigo que eu te garanto que você não vai precisar pagar imposto. Você vai pegar a sua restituição e garante para o consumidor ali que vai conseguir. Isso não é garantia, né? Não, na verdade não. Isso tudo depende mesmo do rendimento, né, que a pessoa teve, se ela teve imposto retido na fonte. Na hora que a gente preenche as declarações, o próprio programa faz o cálculo se a pessoa vai ter imposto a restituir, né, ou a pagar. Porque o que acontece? A declaração, ela é um ajuste, né, de tudo que aconteceu no ano de 2024. Então, é esse ajuste que ele vai definir se a pessoa ainda tem imposto a pagar, se tem uma diferença, ou a restituir, né? E não adianta tentar dar um jeitinho. Não adianta. Omitir alguma coisinha, criar alguma informação tá de olho ali. em tudo. Cruza os dados, Agora né? está mais fácil para eles cruzar informações, né? Isso, Então tem cada vez mais. mais. Então tem pessoas caindo em malha fiscal por conta de informações que não são evidentes, que não são reais, ou por falta mesmo também de informações. Tá né? mais fácil por quê? Porque ele tem meios, né, de conseguir, como posso dizer? Fechar o cerco Fechar o mesmo. cerco, isso. As informações estão... Isso, estão sendo cada vez mais em tempo real, sendo cruzadas E informações. tudo disponível online, né, Matheus? Tá tudo muito fácil hoje em dia. Inclusive, nos próprios bancos, a gente consegue emitir um documento que traz toda a sua movimentação daquele ano anterior. Você coloca ali o dia de início, o dia de fim, você tem todo esse documento com os detalhes, né? Isso. Quais outros documentos a gente precisa levantar? A gente viu agora há pouco, não tá na rua, teve até uma entrevistada que falou que guarda tudo numa pastinha bonitinha. Mas e quem não guarda nada? Chega a hora de declarar, fica perdido com o cabelo em pé. O que não pode faltar? O que não pode faltar? Pode falar? Não, na verdade, assim, até ela tá de parabéns, a moça ali, Sim, né? é verdade. Porque tem O orgulho das contadoras. A gente adora quando chega um cliente já com a pastinha. Tem alguns casos que as pessoas já têm essa organização, né, durante o decorrer do ano, já vai separando ali, por exemplo, notas fiscais com gastos médicos, né, odontológicos, despesas com educação dos filhos, que são os dependentes. Então, a pessoa já vai separando ali as notas, né, se fez alguma benfeitoria no imóvel, isso também pode colocar lá na declaração. Então, a pessoa já vai separando no decorrer do ano todos esses documentos para não deixar para a última hora, né? E doação, por exemplo, herança. O jovem recebeu uma herança do pai, ou recebeu um dinheiro, enfim, uma mesada, ou por outros fins, uma casa que vendeu que estava em inventário, por exemplo. Como declarar isso? É um bom ponto, mas vou te interromper um pouquinho. A gente vai deixar essa dúvida para o próximo bloco, pessoal. Agora a gente faz uma pausa bem rapidinha aqui, só que você não sai daí, daqui a pouco tem mais, tá ligado? Até já. Tá ligado na Cidade de Volta e hoje o assunto por aqui é imposto de renda. Para bater um papo com a gente sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio as contadoras Jadna de Medeiros e Vera Costa. Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre critérios para declarar. A gente falou sobre a pessoa que recebe uma doação, seja numa venda, por exemplo. O jovem recebeu uma doação dos pais. Como declarar isso? Na verdade, quem fez a doação, ela tem que informar lá no campo mesmo de doações, né, efetuadas, colocar o CPF, todos os dados, e a pessoa que recebeu a doação também tem que declarar, porque vai cruzar essas informações. Existe um valor que coloca na obrigatoriedade quem recebeu, quem fez a doação, que seria R$40 mil. A partir disso. A partir de R$40 mil, mas se a pessoa receber um valor menor, pode declarar também.
até por conta desse valor que surgiu ali na conta, né? Então é legal ela colocar isso para justificar, né? pro Inclusive outros valores que possam entrar também aí na vida financeira das pessoas, sei lá, por exemplo, ganhou na loteria, site de aposta, esses dinheiros também, essa quantia que aparece também precisa ser declarada. Precisa ser declarado. Precisa sim. E quem não atinge aquele teto obrigatório para declarar o imposto de renda, precisa declarar por opção, por iniciativa própria ou não precisa? Tem algum benefício caso a pessoa opte por declarar mesmo assim? Sim, se a pessoa não está na obrigatoriedade de fazer o imposto de renda, ela não precisa fazer, né, porque não está obrigado. Porém, sim, se a pessoa quiser fazer a declaração de imposto de renda, ela tem benefícios nisso, ou seja, para comprovar renda, né, se a pessoa geralmente às vezes precisa futuramente comprar um imóvel, fazer algum financiamento, comprovar renda mesmo, isso serve, isso tem validade fiscal como comprovante de rendimento. Às vezes a pessoa no ano anterior, né, no exercício, né, teve alguma retenção de imposto de renda na fonte, ela também tem a possibilidade de fazer a restituição desse imposto, por não estar na obrigatoriedade, ela consegue restituir na maioria dos casos 100%, né, do imposto que foi retido na fonte. E quem é MEI, microempreendedor individual? Porque tem a declaração do MEI também. Sim. Vai precisar colocar algum dado da receita do MEI também na declaração do imposto de renda? Sim. Sim. Você quer falar? Vou falar e você vai complementando. As duas se complementam. Porque a gente atende bastante MEIs, então tem muitas dúvidas, né? Pode começar. O MEI, o que acontece? Tem a declaração do MEI, né? Que são declarações separadas. A do MEI é a da pessoa jurídica, onde também tem um limite, né, de faturamento para ele se enquadrar no MEI, que seria R$ 81 mil no ano, né, de 2024. Então, ele vai fazer a declaração do MEI, e aí, dependendo do valor, ele vai analisar se está na obrigatoriedade ou não de fazer a declaração da pessoa física. O que acontece? O MEI, existe um cálculo para a gente fazer ali para informar os valores na declaração da pessoa física, né? Depende da atividade do MEI. Se for atividade de serviço, o governo entende que tem uma presunção de 32% para quem presta serviços, né? Se for comércio, 8% essa presunção, e indústria, 16%. Então, ele vai abater esse percentual. Se caso ele tenha gastos comprovados, né, com transporte, internet, materiais, tudo que envolve o trabalho dele, ele pode abater também esses gastos, e esse valor líquido que ele vai declarar, ele vai colocar no imposto de renda. Se esse valor for superior a 33.888, ele está na obrigatoriedade. Isso para o profissional autônomo que está regularizado por meio do MEI. Mas o profissional que não tem MEI, ele trabalha de maneira informal, o que ele precisa fazer? Então, a princípio, quem trabalha na informalidade teria que também analisar essa situação, né, para ver se ele teve esse rendimento a partir de 33.888. Pela legislação tributária fala que quem trabalha como autônomo, o correto é fazer o carnê-leão, né? Que é bem discutível. Porque depois, o carnê-leão, quando a pessoa faz o carnê-leão, tem alguns benefícios, vamos dizer assim, né? Que você é igual ao do MEI. Você pode abater, fazer as deduções das despesas pertinentes ao trabalho e você só tributa pelo líquido mesmo, assim, dos seus rendimentos, vamos dizer assim. O que é o Carnê-Leão, só pra gente O Carnê-Leão é um programa da Receita... o Carnê-Leão é um programa da Receita Federal, disponível para quem trabalha mesmo como autônomo, né, vamos dizer assim. Recebe de outras pessoas físicas. Recebe de outras pessoas ou físicas. jurídicas também, né? Isso, ou jurídica. E ela é como se fosse um livro caixa, que ela coloca todas as entradas e saídas, por quê? Porque o programa ele calcula o total do faturamento menos as despesas, ele dá o líquido ali. E aquele líquido que vai ser passível de tributação do imposto de renda que, depois de apurar mensalmente, ele vai sair o DARF para pagar o imposto antecipado, que a gente fala. Sim. Daí, quando chega lá na declaração de imposto de renda, né, aí importa esse carnê-leão para dentro do sistema da Receita Federal e aí ele vai fazer o ajuste. O programa faz o ajuste para ver se ele já pagou todo o imposto, que era devido, ou se tem que pagar algum imposto, ou se vai restituir. Isso vai depender muito aí de alguns fatores para ter. Ou seja, precisa declarar. A gente está trazendo diversas informações que destacam a importância de declarar, buscar essa orientação, seja com um contador ou então por meios próprios da internet. O que acontece com quem não declara? O que a pessoa fica impedida de fazer?
Então, quem não faz a declaração de imposto de renda, ela corre o risco de ser, né, cair em malha, que a gente fala, né, que é a malha fiscal. A Receita Federal, ela apura que a pessoa deveria ter feito a declaração e a pessoa fica com o CPF irregular para que possa regularizar junto à Secretaria da Receita Federal. Então, a pessoa acaba tendo essa obrigatoriedade de fazer, né, e automaticamente tem que fazer depois. E paga multa pelo... E paga a multa. Isso, pela entrega em atraso. Melhor declarar a tempo. Declarar. Sim. Acho que a multa até é o menor dos problemas nesse caso. Sim. Porque como o CPF irregularizado, Irregular. minha gente, você fica impedido Sim. de fazer uma porção de coisas no dia a dia. Sim. Né? Então praticamente sua vida vai parar. Ou seja, não passe por isso. Pelo sim, pelo não, consulte alguém que realmente entende do assunto para que você tire suas dúvidas, caso não tenha sido sanado aqui no programa de hoje, né? Para você ter mais clareza sobre esse assunto, mas não deixe, sobretudo se você for obrigado, né, de declarar o seu imposto de renda, porque pode ser uma dor de cabeça aí que eu tenho certeza nem você, nem eu, nem ninguém está disposto a passar, porque é chato, né? Chato a gente demais. quer Também ter não uma quero. vida tranquila, então é melhor deixar para lá. Meninas, muito obrigado. Só reforçando o prazo, este ano vai até 31 de maio, né? 31 de maio. Então ainda tem um tempinho pra galera correr atrás e regularizar tudo. Meninas, obrigado pela presença e pelas dúvidas que vocês esclareceram pra gente aqui Obrigado, hoje. gente. Voltem sempre. Sim, obrigada. Sejam sempre bem-vindas. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. E informações importantes, né? Importante, viu, Thiago? Para ajudar a descomplicar o imposto de renda. Mas olha, o assunto tá bom e tem mais ainda, viu? Ah, tem. Depois do intervalo tem o quadro Atividade Legislativa. Até já. De volta com Tá Ligado na Cidade e bora de informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. Pois é o quadro Atividade Legislativa. E quem nos conta tudo é ele, o nosso colunista Lucas Guerra. Chega mais, Lucas. Bem-vindo novamente. Matheus, como você está? E aí, tudo Guerra? bem? Tudo certo? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, Tudo a não certo. ser que o prazo aí para acertar as contas com o Leão E tá aí? quase acabando. 31 de hein? maio tá quase aí. O que Uma você trouxe semana que aí? falta? Já declararam faltam vocês uns ou não? dias. Ah, agora a gente não tem mais como ter essa desculpa, né? Declara ou já era, não tem tempo mais. Ou paga multa e fica com o nome irregular. Eu vou assistir o programa para não ter nenhum problema na hora de declarar. Eu vou tentar fazer sozinho. Quem Dá sabe tempo, vai. dá tempo de assistir o programa e tirar algumas Tô dúvidas atrasado. ainda assim. Mas me diz lá, Guerra, o que você preparou pra gente hoje nesse tema? Então, na verdade, eu vim falar de um trabalho que é mais do poder público até do que da Câmara. Que nesse ano a Prefeitura lançou uma campanha que eu acho muito legal, que é a campanha do Imposto Solidário. Não sei se vocês trabalharam isso, né, com as contadoras que estavam aqui. Não, mas tem novidade. muita gente que não sabe, mas o imposto que você deve, o seu imposto devido, ou até mesmo a restituição, você pode usar para uma boa causa, para ajudar o Conselho Municipal do Idoso e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ou seja, na hora que você faz a declaração, você pode colocar até 6% do seu imposto devido para ser destinado a uma dessas causas. E isso vai ajudar em diversos projetos sociais para atender quem mais precisa. E olha só esse dado, a Prefeitura fez uma campanha esse ano para estimular as pessoas a conhecerem mais sobre o Imposto Solidário, que contou inclusive com a presença dos vereadores. No ano passado, a Prefeitura podia arrecadar, né, esse dinheiro do Imposto Solidário, podia ir para os fundos municipais do idoso, da criança e do adolescente. Até 86 milhões poderiam ser arrecadados no ano passado. A Prefeitura arrecadou 1 milhão. Ou seja, bem abaixo. 1% praticamente do que Só poderia 1%. ser levado, acho que deu 1,71% do que poderia ser arrecadado, foi destinado, ou seja, existia um valor aí que poderia ajudar muito projetos sociais nessa área. Então a Prefeitura fez essa campanha para estimular a população a conhecer os benefícios de doar e ajudar uma causa que é extremamente legítima e é justa. E os vereadores estavam lá e acredito que os vereadores têm feito um trabalho de conscientização. A Câmara é parceira nesse processo, da gente estar levando informação. A gente mostrou isso nos nossos telejornais, estamos falando mais uma vez aqui, ou seja, utilizando o Tá Ligado também para trazer essa informação de serviço público que é fundamental e esse dinheiro acaba indo para o fundo social, existe também o Fundo Social
aqui de São José, né, o Fundo de Solidariedade, são 60 entidades cadastradas, então esse dinheiro pode ajudar projetos sociais para todas essas entidades, e foi falado na reunião que se conseguisse até uns 10 milhões, por exemplo, já iria conseguir abarcar todos os projetos do ano das instituições. Do ano, ou seja, não seria tanto comparado aos 86 milhões, eu estou falando de 10 milhões. Ou seja, a gente pode ajudar o próximo com o imposto de renda. Não pensar só no negativo, vamos pensar no imposto de renda. Ser solidário, também, como o próprio nome já diz. Pois é, né, Guerra? Tomara que as pessoas tenham mais consciência que essa dica que você trouxe pra gente seja válida aí. Vamos todo mundo? Inspira as pessoas. É uma boa, gostei da ideia. Bora. Gostei. Guerra, obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, Guerra. Até semana que vem. Quem já doou, agora não dá mais pra fazer o imposto solidário, mas quem ainda não doou, fica a dica, porque faz toda a diferença pra cidade. Ou mesmo já fica com essa ideia pro ano que vem, né? Porque o imposto vai voltar ano que vem também. Com certeza. Né, gente? De repente você faz a sua boa ação no próximo ano, né? Em 2026. Galera, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.